E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel e nós hoje vamos falar sobre hidrosfera, distribuição da água no planeta, ciclo hidrológico. São assuntos, pessoal, que caem muito no Enem. Curte, se inscreve no canal. Pois bem, quando a gente pensar na distribuição da água no planeta, a gente tem que pensar que os seres humanos suprem suas necessidades hídricas basicamente das precipitações de água atmosférica e dos volumes de aquíferos existentes e dos cursos fluviais, que são os rios, lagos e lençóis subterrâneos. O que vocês estão vendo aí são águas oceânicas. Por que a gente tem que se atentar à água oceânica? A água oceânica concentra cerca de 97,2% de toda a água do planeta Terra. O que sobra é o que a gente chama de água potável, e a grande parte dessa água potável está na questão de geleiras. Uma outra parcela vai estar nos aquíferos e uma parcela bem pequena vai estar nos lagos e nos cursos fluviais, que são os rios. E quando a gente falar da hidrosfera, a gente tem que falar que ela é composta de toda a água existente no planeta, que está inserida em um ciclo, podendo mudar de estado físico. Que estado físico é esse? Líquido, sólido e gasoso. E a água, pessoal, transita entre a litosfera e a atmosfera, que são outras esferas da Terra. A litosfera, por exemplo, a água chega até as rochas e, dependendo do tipo de rocha, o estado que essa rocha se encontra, essa água será infiltrada e vai contribuir então para a formação dos lençóis subterrâneos, que a gente vai denominar de aquífero. Obviamente que a atmosfera, quando eu tenho o aquecimento da superfície e eu aqueço a água da superfície, essa água então ela vai evaporar. Evaporando, ela vai subindo, vai ganhando altitude, e isso vai levar ela a um resfriamento. Esse resfriamento faz com que essa água se condense, forme nuvens, e essas nuvens, a partir do momento que atinjam seus pontos de saturação, vão estar carregadas e vão gerar a precipitação de água em estado líquido, conhecido como chuva. Quando for em estado sólido, vai ser o granizo ou a neve. Obviamente, granizo e neve têm ali as suas condições de formação. A transferência da água para a atmosfera também ocorre pela evapotranspiração das plantas. Esse processo soma o volume de água que evapora dos corpos hídricos existentes na superfície do planeta, sobretudo os oceanos, com a água proveniente da transpiração dos seres vivos. A gente pensa nisso, a gente pensa nas plantas, em ambientes continentais, especialmente quando há significativa área verde, como vocês podem ver aí na imagem. A evapotranspiração recebe maior contribuição da transpiração, ao contrário do que pode ocorrer sobre grandes rios e lagos, onde a evaporação prevalece. Nas imagens que vocês estão vendo aí, a gente nota um pequeno córrego. Essa área tem uma grande absorção de água e os lençóis freáticos, os aquíferos, estão bem próximos à superfície, e o que faz com que eles saiam da rocha, comecem a formar pequenos filetes que vão se unir e vão formar os cursos fluviais que a gente conhece como rios. Já na atmosfera, a dinâmica de ventos e de massa de ar produz o quê? O deslocamento do vapor de água. E diversos fatores podem ocasionar sua condensação, ou seja, o retorno para o estado líquido. Uma das consequências desse processo, gente, quando a gente fala em condensação, é a formação das nuvens, que surgem pelo acúmulo de gotículas de água. De acordo, então, ali com as dimensões, com o peso, elas vão ser classificadas e, de acordo novamente com o peso da nuvem, o formato que ela assume, pode ocorrer precipitações, que é basicamente o retorno da água à superfície na forma líquida, como já foi mencionado, que a gente chama de chuva, na forma sólida, neve ou granizo.
Ao atingir a superfície, a água proveniente da precipitação, ela vai se distribuir em três processos fundamentais que a gente deve entender para conseguir compreender a dinâmica do ciclo da água, um ciclo que não tem pausa, ele continua constantemente. Em alguns lugares vai ter um excesso de precipitação, outro vai ter menos precipitação, outro vai ter uma média ok de chuva, enfim. Uma parte da água retorna à atmosfera por meio da evapotranspiração, e assim a gente reinicia o ciclo, e obviamente pela evaporação. Então eu já tenho na cabeça de vocês, quem vai condicionar a água voltar para a atmosfera é o aquecimento ali do Sol, na maioria das vezes. Uma parte da água escoa pela superfície, é o que a gente vai chamar de escoamento superficial. Movida pela força da gravidade, direciona-se à rede fluvial, lagos e oceanos. A grande maioria da água da superfície, ela vai de alguma forma chegar aos oceanos. A gente pensa nisso, são rios que têm drenagem exorreica. Vocês podem ver essa grande quantidade de água aí proveniente das grandes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Essa água, seguindo um sistema de bacia hidrográfica, vai chegar ao Oceano Atlântico. Por quê? Essa água do Rio Paranhana, que é um afluente do Rio dos Sinos. O Rio dos Sinos é um afluente do Rio Jacuim. O Rio Jacuim é um afluente do Lago Guaíba. E o Lago Guaíba leva a água até a Laguna dos Patos, que tem uma ligação com o Oceano Atlântico. Essa água, então, ela escoa para os oceanos. Por fim, uma parte da água vai se filtrar no solo. Esse detalhe é de extrema importância. Quando a gente pensa em alagamento, por que ocorre? Saibam que tem um ponto-chave aí que se chama solo. O solo, quando ele está saturado, encharcado, ele não consegue mais absorver água. Então, essa água que se infiltra no solo alimenta os reservatórios subterrâneos. Nesses aquíferos, a água pode se movimentar lentamente, poucos centímetros ou mesmo milímetros por dia, até retornar à superfície. Ela retorna à superfície a partir principalmente de rios, ajuda a formar um lago, ou até mesmo ela volta pelo oceano. Ao atingir outros aquíferos, constitui o que a gente vai chamar de processo de descarga subterrânea, ou seja, um aquífero pode passar água para outro aquífero. No subsolo, a descida lenta da água é chamada de percolação e pode levar à formação de aquíferos em situação de confinamento, como nós temos aqui no Brasil, em grande parte do aquífero Guarani, que também pode estar em grandes profundidades. Eu tenho um baita bloco sedimentar no Brasil, do antigo deserto de Botucatu, hoje rocha sedimentar. Por cima eu tenho uma área ali de basalto proveniente da separação entre Brasil e África, onde eu tive muita lava, e essa lava se transformou em basalto, como vocês podem ver aí. Durante o escoamento superficial, pessoal, e até mesmo no processo de infiltração ou percolação da água, pode ocorrer a evaporação, quando a água circula pela atmosfera, pela superfície e pelo interior das rochas ou alcança os oceanos. O ciclo vai lá, se completa e recomeça. Certo, pessoal? Um assunto bem importante aí para o Enem, uma aula breve, simples e bem explicativas. Aquele abraço, se inscreve no canal e até a próxima aula.